Evangelho de Lucas, capítulo 22, e verso de número 54. Aleluia! Amém? Todos acharam? Evangelho de Lucas, capítulo 22, e verso de número 54 em diante, diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como cerca criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tua palavra foi lida, Senhor. Nós pedimos, Senhor, sabedoria, entendimento, Senhor, compreensão da Tua palavra nessa noite, Pai. Senhor, eu peço a Tua presença neste lugar. Eu peço a Tua presença, Senhor, dentro de cada um que está aqui, Pai. Senhor, eu creio no Teu santo nome, Pai. Eu creio na Tua presença. Eu creio no Senhor. E, Pai, isso é o suficiente, Pai, para que essa noite seja incrível, Pai. Eu creio, Pai, que nessa noite, Senhor, coisas grandes serão feitas neste lugar, Senhor. Eu creio, Senhor, que muitas pessoas vão sair daqui abençoadas, Pai. Todos que entraram aqui não vão sair da mesma forma que chegaram, mas bem melhor e bem mais cheias do Teu Espírito Santo, Pai. Então vem nos guiar através desta palavra. Espírito Santo, vem nos revelar aquilo que o Senhor quer que a gente entenda. E que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Peço perdão desde já, porque eu estou meio gripado. Bom, essa passagem da Bíblia é uma passagem muito conhecida, onde Pedro nega Jesus 3 vezes. Onde Jesus já havia dito a ele que ele iria negá-lo. E ele discordou, dizendo: Não, eu não vou te negar. Eu estarei contigo até o último dia da minha vida. Mas isso era o que ele pensava quando tudo estava dando certo. Isso era o que ele pensava quando Jesus estava pertinho dele. Mas quando Pedro viu que o negócio estava se apertando, que ia ficar difícil, ele negou Jesus e fez exatamente o que a palavra de Jesus disse. Jesus disse que ele iria negá-lo, e ele negou. A palavra de Jesus não falha, e ele sabia exatamente o que ele estava falando quando ele falou aquilo. Ele sabia que ia acontecer. E Pedro negou Jesus. Mas o foco aqui, nessa noite, eu não quero trazer o foco para Pedro. Eu não quero culpar Pedro pelo que ele fez. Mas o foco dessa noite, eu quero que vocês vejam aquilo que Jesus fez para Pedro. Não aquilo que Pedro fez para Jesus, mas sim aquilo que Jesus fez para Pedro. No verso 61 diz: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Pedro
como sempre foi um homem meio esquentadinho, um homem que entendia quase todas as vezes tudo errado. Quando Jesus olhou para ele, ele pensou que era um olhar de julgamento. Ele pensou que era um olhar de condenação. Ele pensou que Jesus estava culpando ele por ter negado Jesus. Mas a pura da verdade é que Jesus não estava olhando com ódio. Jesus estava olhando com amor para Pedro. Mesmo ele tendo negado 3 vezes, mesmo ele tendo dito, eu não conheço esse homem. Mesmo ele tendo feito isso após 3 anos andando ao lado de Jesus, Jesus não deixou que as atitudes de Pedro interferissem no que ele era, no que ele sempre foi e o que ele sempre vai ser. Jesus não deixou que isso interferisse. E é isso que eu quero mostrar para vocês essa noite. Não importa quantas vezes você negue o Senhor, não importa quantas vezes você fuja, não importa quantas vezes você saia da presença de Deus, Ele continua te amando e te perdoando da mesma forma. Aleluia. Ele continua indo atrás de você como sempre foi. Não importa aquilo que você pensa sobre Ele. Ele não é aquilo que nós pensamos. Nós não conseguimos pensar naquilo que Deus é. Ele é grande demais para caber no nosso cérebro. A gente acha que quando a gente se afasta de Jesus, a gente tem que fazer que nem Pedro, chorar amargamente, sair de perto, ir para um lugar isolado, ficar sozinho. Mas não, quanto mais você peca, mais você tem que correr para perto de Jesus, porque Ele é o único que não vai te julgar. Nesse mundo que não falta pessoas para te apontar o dedo e falar, você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. Mas Jesus é o único que não faz isso. Jesus é o único que não fez, porque Ele te ama. Jesus é o único que nunca fará isso com você. E é isso que vocês precisam entender. É isso que nós precisamos entender. Nós não precisamos nos afastar quando nós fizemos algo errado com Jesus. Quando nós pecamos, quando nós magoamos Jesus, nós não precisamos nos afastar. Quanto mais a gente peca, mais a gente tem que estar perto. É como se fosse um imã e o ferro. Não adianta a gente puxar para longe. Se a gente tem um chamado, se a gente tem um propósito, se Deus já estabeleceu isso nas nossas vidas, não adianta você puxar, vai voltar. Não adianta. Não importa quantas vezes você fuja, não importa quantas vezes você caia, Ele te ama como se fosse a primeira vez. Ele apaga todos os teus pecados. E Ele é o único que confia em você, de verdade. Porque quando você pede perdão para uma pessoa, mesmo que você esteja sentindo o arrependimento profundo do seu coração, aquela pessoa pode não acreditar em você. Aquela pessoa pode não confiar em você e falar, nossa, tu fez aquilo comigo, eu não vou te perdoar assim de uma hora para outra. Tu nem está arrependido, você está falando isso da boca para fora. Mas Jesus confia em você. Jesus sabe quando você está arrependido de verdade. Jesus é o único que te conhece de dentro para fora, porque foi Ele que te criou. Ele te formou desde o ventre da tua mãe. Aleluia. Não adianta fugir dele. Não adianta fugir daquilo que Ele estabeleceu sobre a tua vida. Então, o que nós precisamos entender é que o olhar de Jesus sobre nós não muda, independente das nossas atitudes, nossas falas, independente de qualquer coisa que a gente faça, o olhar de Jesus sobre nós sempre vai ser um olhar de amor. Sempre vai ser um olhar que vai te dizer, filho, eu morri por você. E não tem coisa mais louca que eu poderia fazer. Eu morri. E essa morte não pode ser em vão. Esse sacrifício não pode ser em vão. Ele morreu por te amar. Ele morreu por me amar. Ele morreu por amar todos nós. E Ele não quer que esse sacrifício seja em vão. Então por isso Ele vai atrás de você, mesmo se você se esconder em qualquer lugar.
A Bíblia diz que mesmo se a gente se esconder debaixo do mar, lá vai estar Deus. Se a gente subir até o céu, Deus vai estar lá também. A Bíblia diz que se a gente se esconder, tentar se esconder no inferno, Deus vai estar lá também. Ele deixa as 99 para ir atrás de uma que se perdeu. Aleluia. Ele sempre deixou. Parece uma escolha burra. Parece uma escolha burra, uma escolha louca. Quem que deixa 99 ovelhas por uma? Qualquer pastor de ovelhas, se perdesse uma, não ia deixar as 99 para ir atrás. Ia pensar, não, aquilo nem faz falta. Eu tenho 99. Eu posso cuidar dessas. Eu não preciso daquela. Já estava incomodando também, tem 100 ovelhas. Melhor me livrar logo. Mas Jesus é o único que se importa mais com você. Jesus se importa mais com aquele que está longe do que com aquele que sempre esteve perto. Então, se você está longe, eu quero te dizer que Ele te ama. Ele sempre te amou e Ele sempre vai te amar. Jesus é louco por você. Jesus é louco a ponto de morrer por você. Se Jesus foi tão louco a ponto de morrer por você, seja tão louco a ponto de viver por Ele. Amém. Se você é tão... Cara, não fuja do Senhor. Não se ofenda com o olhar de Jesus sobre você. Não saia como Pedro saiu. Acho que ele até pensou em se matar depois de ter olhado para Jesus naquele estado. Acho que ele até pensou em cometer suicídio por ter pensado, eu neguei o Filho de Deus. Mas você não pode pensar assim. Você não pode se esperar em Pedro. Você deve ouvir a voz de Deus sobre você. Você deve entender aquilo que Ele é e não aquilo que as pessoas dizem para você que Ele é. Porque uma coisa é alguém te mostrar Deus, outra coisa é Ele se mostrar para você. Quando você enxergar a profundeza do amor de Jesus na sua vida, tudo muda. Quando você enxerga que você não passa de um pecador, mas mesmo assim você vale mais do que ouro para Jesus, aí tudo muda na sua vida. Porque você começa a fazer as coisas sem soberba. Você começa a fazer as coisas sem vaidade. Você começa a fazer as coisas sem pensar em você, mas pensando que tudo aquilo que você faz é graças à graça. Tudo que nós podemos fazer, pregar, louvar, falar de Jesus para as outras pessoas, nós fomos salvos pela graça, mas não foi de graça. Essa é uma frase que eu vi no Face esses dias e me tocou muito. Nós fomos salvos pela graça, mas não foi de graça. Teve um preço a ser pago. Teve o único homem inocente dessa terra que morreu por todos nós. Se nós formos parar para pensar, é injusto. Todos nós deveríamos ser crucificados, não Ele. Todos nós somos bem piores do que Ele. Mas o que eu quero que você enxergue é que você não precisa se culpar. Você não precisa se sentir culpado pelos seus pecados. Porque a bondade de Deus é muito maior do que a maldade que existe dentro de nós. Sempre foi. E se não fosse assim, Ele não teria enviado o próprio Filho para morrer por todos nós. A bondade que habita dentro do coração de Deus é muito maior do que a maldade que habita dentro das nossas mentes e dos nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Quantos aqui já choraram por causa de um pecado que cometeram? Glória a Deus. Quantos aqui já se arrependeram de tal maneira que pensaram em largar tudo de mão? Hoje, testemunho da Márcia. Quantos aqui já se acharam insuficientes para Jesus? Quantos aqui já se sentiram lixo perto de Jesus? O que eu quero te dizer é que Deus te enxerga como ouro. Deus te enxerga como joia mais preciosa que existe. Você não é lixo, você não é insuficiente. E se você é hoje,
Entregue a sua vida para Ele. Oh, glória. Porque a escolha de estar disponível para fazer a obra de Jesus é nossa. Mas a responsabilidade de nos capacitar para fazer a obra dele é dele mesmo. Se nós estivermos dispostos, se nós estivermos disponibilizados para fazer a obra de Jesus, Ele se encarrega de nos capacitar. Ele se encarrega de colocar as palavras nas nossas bocas. Ele se encarrega de tudo. E Ele nunca vai deixar faltar palavra na sua boca. Ele nunca vai deixar faltar nada na sua vida. Sabe por quê? Porque você está disponível para Ele. E assim, Ele também se torna disponível para você. Não pense que é porque você peca, você é o pior dos pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Todos nós não merecemos o perdão. Mas é como eu já te falei, não é sobre você, é sobre Ele. Sempre foi sobre Ele. Esse livro aqui é sobre Ele, não é sobre você. O que a gente tem que entender é que a gente está focado demais nos nossos erros, que a gente não percebe o quanto Ele quer nos perdoar. A gente se distrai tanto com os nossos erros, com as nossas falhas, e não percebemos o quanto Ele quer nos perdoar. Nós pensamos que vamos largar tudo a partir de um pecado. Aleluia. Quando nós pecamos, quando nós nos sentimos tristes, tudo está dando errado, a gente começa a desanimar. Mas isso não pode se cumprir na sua vida. Quanto mais você se sentir inútil, mais você será útil. Sabe por quê? Porque à medida que você se distancia, o amor dele só cresce por você. Como eu já falei, Deus se importa mais com a ovelha perdida do que com as 99 que estão já junto com Ele. E Ele larga as 99 para ir atrás de uma. É isso que nós precisamos entender, o amor de Deus. E tudo aquilo que Ele fez e passou por nós. E eu tenho certeza que se fosse para Ele fazer de novo, Ele faria. E sem reclamar. Isso que é o mais impressionante. Ele passou por tudo que Ele passou. Ele foi crucificado, teve uma coroa de espinhos em sua cabeça. Foi chicoteado. E não reclamou. Sabe por que Ele não reclamou? Porque os olhos dele estavam fixados em você. Os olhos dele estavam fixados no seu futuro. Os olhos dele estavam fixados na sua salvação. Enquanto ele via as pessoas batendo nele, cuspindo nele, tirando sarro dele, ele pensava, não, eu vou resistir por causa daquele meu filho. Se eu não passar por isso, ele vai ter que passar. E eu não quero, porque eu amo demais aquele meu filho rebelde. Eu amo demais aquele meu filho que só sabe pecar. Eu amo demais aquele meu filho que não se sente útil para mim. Eu amo ele mais do que qualquer outra coisa. Jesus te ama mais do que qualquer outra coisa na vida dele. Jesus te ama muito mais do que qualquer riqueza, do que qualquer glória que ele possa ter. Ele abre mão de tudo, ele abriu mão de tudo já. Ele abriu mão do trono, ele abriu mão de ser Deus e desceu aqui para viver como nós, como carne e osso, e morreu por nós, sem dizer uma palavra. Amém? Peço agora que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 8, e versos número 1. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Romanos capítulo 8, e verso de número 1.
Amém? Romanos capítulo 8, verso de número 1. Vamos ler só a parte A do versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, por que sua mente está te condenando? Se nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, por que você deixa o inimigo te condenar? Se a Bíblia nos garante que nós não podemos ser condenados, nós não podemos ser julgados por ninguém além de Deus, por que você deixa as outras pessoas te julgarem? Se nós não podemos sofrer nenhum tipo de condenação em nossas vidas, porque você se condena como se fosse a pior decisão da vida de Jesus. Eu te digo que você foi a melhor decisão que Jesus já tomou. Aleluia. Você, a sua família, a sua casa, foi a melhor decisão que Jesus tomou. Quando ele pensou, eu vou morrer e vou ressuscitar para um dia tê-los aqui comigo, para um dia vê-los sorrindo e não sofrendo naquele mundo. Ele se sujeitou a estar aqui neste mundo de dor, de angústia, de traição, de sofrimento. Ele se sujeitou a estar aqui para que um dia nós pudéssemos estar lá, mas não por mérito nosso. O mérito é totalmente dele. E para ele seja dada a glória para sempre. Aleluia. Jesus te ama e ele quer te salvar. Ele quer colocar coisas novas em sua vida. Ele quer abrir caminhos que você nunca pensou que seriam abertos. Ele quer abrir aquela porta que o diabo já fechou na sua vida, que você permitiu que ele fechasse. Jesus é a solução para todos os seus problemas. Jesus é 1001 utilidades. Tipo Bombril. Jesus é incrível. E sabe por quê? Porque ele teve você como motivo da morte, da ressurreição e da glória. Você foi o motivo do sangue, da cruz, da coroa de espinhos. Você foi o motivo. E eu não estou te falando isso para te julgar pelos seus pecados. Muito pelo contrário, eu estou falando que ele te amou mais do que você ama qualquer outra coisa. A forma dos humanos de amar alguém é totalmente diferente da forma que Jesus ama a gente. Porque muitas vezes quando a gente ama, a gente sente ciúme daquela pessoa, a gente briga com aquela pessoa, a gente tem dificuldades em perdoar aquela pessoa quando ela erra com a gente. Mas o amor de Jesus não é assim. O amor de Jesus é um amor que, como ele mesmo disse, o amor tudo crê, tudo suporta, e o amor não passa. O amor dele não passa. Isso é o mais importante que nós temos que entender. O amor dele não é finito, não tem um fim. O amor dele é infinito. Quando você pensar que está acabando o amor dele por você, que o amor dele se esfriou por você, que não tem mais como ele insistir numa pessoa como você, aí que ele vai te erguer pela mão, vai te chamar de filho, e vai falar, eu estou contigo, eu sempre estive contigo. Aleluia. E eu quero que você entenda que você é o amor da vida de Jesus. Você é a noiva de Jesus. Glória a Deus. E não é pelo seu mérito, não é pela sua escolha, mas é pela escolha que Jesus tomou. É pela escolha que Deus tomou de enviar o seu próprio Filho para morrer por todos nós. Amém? Amém. Ainda em Romanos capítulo 8,